Prontinho. Gente, boa noite. Eu sou a professora Aline Ávila. Aí está com vocês também Maria São Pedro. E nós estamos aqui mais uma vez para a nossa noite pedagógica. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse momento. Que depois levem todo o que foi aprendido aqui para a sala de aula. Se tiver alguma dúvida, depois pode conversar com a gente. Certo? A Maria vai fazer a explanação, mas quem quiser falar, pode perguntar no chat. Pode levantar a mãozinha para voz de fala, que a gente autoriza, e a gente vai conversando, tá? Sejam muito bem-vindos, e muito obrigada, mais uma vez, pela presença de todos vocês aqui. Vamos lá, Maria. Boa noite, professores, obrigada pela presença também aí, como a Aline falou. Nós vamos conversar um pouquinho essa noite sobre compreensão textual, inferência, de uma forma mais rápida. São encontros pequenos que nós teremos toda terça-feira, das 7h15 às 8h15. Então, de repente, se vocês não virem ou tiver algum probleminha durante o dia, está no horário, pega o nosso link lá no grupo, apareçam por aqui. Rose, tem alguns professores que querem entrar, tá? Eu estou liberando o acesso. Está liberando, né? Pronto. Tô tranquilo. Tá, ok. Porque não estou conseguindo ver a entrada dos professores, eles estão lá mandando dizer que está entrando. Eu vou reenviar o link lá. E eu vou reenviar o link lá de novo. Então, professores, sejam bem-vindos novamente aqui à nossa noite pedagógica, nosso segundo encontro. Obrigada pela presença de todos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inferência textual, né? Conversar sobre a compreensão, que nós podemos ampliar aí as possibilidades de estratégias com os alunos na sala de referência. Eu e a professora Aline estaremos aqui toda terça-feira, conversando. Aqui são os nossos próximos encontros, marquem aí na agenda de vocês. Esse mês ainda teremos mais 2 encontros, e em junho também. Nós colocaremos sempre os links no grupo, né, tanto dos coordenadores quanto os nossos mesmo. E qual a importância da inferência na compreensão textual? Né? Que nós podemos conversar e melhorar aí as estratégias de intervenções com os alunos. O nosso objetivo de hoje é sugerir estratégias de aprendizagens, proporcionar estratégias de desenvolvimento de compreensão textual. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar da matriz do SAEB o D3 e o D4, que fala sobre inferência. Então, o D3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, né? Aí, quando a gente escreve, coloca uma coisa e traz outro sentido. E o D4 também, inferir uma informação implícita em um texto, né? A partir do contexto, do que está sendo escrito ali, trabalhado, o que é possível entender, né? Nas sublinhas. E agora, nós vamos para o nosso mão na massa e ver o que acontece. Então, vamos lá interpretar. Quero que vocês olhem. Oi! Fala baixo. Tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então, é sua mãe? Também não. E vejo com a resposta da Mafalda. Então, nessa tirinha, né, a gente pode iniciar essa parte de compreensão textual exatamente desse jeito. Trazer já um texto e partir para o conteúdo de uma forma lúdica, sem a gente trazer a definição no primeiro momento, a gente fazer com que esse aluno consiga estar dentro desse contexto e já praticar, né, o que o conteúdo exige. Então, nessa tirinha é um diálogo e vai levando para que eles subentendam o que eles querem dizer. Então, pediu para falar baixo, tem alguém doente, ou seu pai, a sua mãe? Não. E ela mostra ali o globo. Então, ela quer dizer o quê? Que o mundo está doente, né? Então, a gente começa a compreender a partir dessa linguagem não verbal, e o aluno vai falar sobre isso, trazendo
esse repertório, ou seja, ele passou em todos esses passos aqui da tirinha, ele viu o que foi acontecendo para chegar à conclusão. E essa conclusão, ela vai dar um suporte, né, de ampliação, tanto de conhecimento quanto de repertório nesse aluno. A primeira ação é fazer com que esse aluno verbalize o que ele está entendendo, pergunte o que ele não entendeu, para depois a gente ir para a sistematização, organizar esse pensamento, esses conteúdos de uma maneira que, quando ele for fazer as atividades no material estruturado de vocês, seja o uso do PNLD ou o material da Educaju, quem é aqui da rede, e quem está como convidado também assistindo o nosso encontro aqui, o material estruturado que vocês usam, então é assim que a gente pode trazer e avançar com esses alunos no D3 e no D4, né? Lembrando que são exigências da matriz do SAEB, e após essa leitura, né, a gente precisa concluir com esse aluno, perguntar, né, o que eles estão entendendo. Então, após essa leitura, né, atenta de cada fase da tirinha, nós vamos despertando nesse aluno o nosso objetivo. Então, as perguntas precisam ter uma intencionalidade. Os alunos, de repente, podem falar, não, é só uma conversa, está doente, não é. Mas questionando esses alunos, é que nós vamos fazer com que eles consigam caminhar para entender, né, o que não está explícito, né, e não está escrito, mas está ali no desenho, né, fazendo essa inferência. Então, eles param e olham o globo, né, e subentende que a Mafalda, né, diz que quem está doente é o mundo. E dentro, a partir dessas questões, nós vamos fazer com que os estudantes consigam entender essa essência do texto. Então, as tirinhas, elas têm uma quantidade de palavras, né, muito menor do que outros textos, e isso facilita para que esses alunos possam se envolver na leitura e melhorar a escrita também. E partir de algumas fases desse texto para estabelecer essa relação entre o que está escrito, o que está, né, desenhado ali, e o que a gente entende desse momento. E tudo isso nós vamos fazendo com que ele consiga construir essa habilidade, né, de entender o que está sobreposto ali, o que está implícito no texto, nas imagens. Então, esses aspectos, por exemplo, que demonstram essa inferência, é falar sobre a desigualdade, sobre a fome, sobre a violência. Por que a Mafalda diz que o mundo está doente? Né? Então, nós vamos levando, trazendo esse aluno para o diálogo e para o debate, fazendo com que ele consiga externalizar sua voz, o seu pensamento, e depois construamos esse texto. Né? Depois de fazer essas partes, esses trabalhos de traz a tirinha, comenta, vamos interpretar, alguém tem uma outra opinião, uma outra visão, nós vamos trazer aspectos também que contribuem para a elaboração de um outro texto. E, a partir dele, nós podemos aumentar, né, essa escrita, ampliando aí o trabalho de vocabulário, de estrutura de texto. Então, os alunos vão podendo aprender que não é somente a interpretação pela escrita, mas a imagem hoje, ela é muito utilizada para que se construa essas inferências, né? É necessário despertar esse aluno. Então, o que é preciso, né, para que eu possa fazer com que meu aluno fique interessado ainda mais pela leitura, pela parte de compreensão, que muitas vezes eles falam, ai, cansa, eu tenho que reler o texto novamente, ensinar técnicas, né, de anotar quais são os personagens, ou circular. Então, nós precisamos fazer leitura, né? Então, os alunos precisam ler. Ler somente textos extensos? Não. Ler textos menores, e aos poucos nós vamos ampliando esse tempo de leitura.
A partir dessa fluência leitora, o aluno começa a perceber que ele já pode ler textos com muitas palavras tão rápido quanto ele lê uma tirinha, rápido no sentido da configuração da leitura, que é olhar, o cérebro decodificar e eu externalizar oralmente. Nesse sentido, né, não rápido atropelando as palavras. Então, nós precisamos criar situações em que eles possam levantar hipóteses sobre o que está sendo abordado ali, a tirinha, ou uma anedota, ou um texto, ou um conto, para que eles possam analisar, né, essa configuração da linguagem verbal e não verbal, fazendo comparação e depois relacionar tudo isso às atividades que eles fazem, né? E tudo isso vai ajudar também para o convívio dele no dia a dia. É muito importante a gente trazer esse sentido da inferência para o cotidiano da criança, né? Se ele chega na escola, ele vê alguns trabalhadores diferentes montando alguma coisa, rapidamente ele já faz uma leitura que acontecerá algo, né, que não faz parte daquela rotina da escola, e ele questiona, ele quer saber o que é, se é um evento, ou seja, ele consegue entender que dentro daquele espaço acontecerá alguma coisa e ele passa a questionar. A mesma forma é a interpretação. A gente precisa despertar nos alunos quais perguntas eu preciso fazer para o texto, para eu entender o que está sendo colocado ali. E esse olhar, esse questionamento, vai auxiliar na interpretação, quando ele entende, né, o que está implícito ali, que é também uma outra habilidade, né, identificar fatores implícitos dentro de um texto. O que é preciso para despertar no nosso aluno? O que eu posso fazer? Nós podemos, né, ler esse texto e tirar informações desse texto, explícitas e implícitas. Então, eu começo a marcar o que aconteceu nesse texto, né? Eu marco ali com uma caneta diferente ou com um lápis de cor diferente. Eu posso pensar esse argumento de um texto de que maneira? Então, o aluno ele começa a fazer a leitura desse texto, que seja tirinha ou um outro tipo de texto, olhando a sua escrita e as suas perguntas. Então, nós temos que mostrar para o aluno que fazer perguntas para esse texto vai ajudar na compreensão do que é explícito, né, que está claro, e muitas vezes eles erram os itens, mesmo sendo de uma habilidade de retirar algo explícito no texto. E quando é implícito, a gente precisa interpretar, né? Não só a escrita, mas uma expressão facial, um desenho, né? Os balões de conversa, que foi assunto da nossa última formação, a questão da variação linguística também, tudo isso vai fazer com que esse aluno consiga concluir, entender, né? Analisar esse texto de uma maneira que a inferência vai surgindo. Na interpretação textual, né, as hipóteses, aí no caso, as perguntas, as dúvidas, precedem a inferência, né, e elas vão sendo utilizadas a partir do contexto. Eu começo a perguntar, por que tal personagem fez isso? Eu me remeto ao texto novamente e vejo que ele houve uma ação devido a uma brincadeira na noite anterior. Então, são elementos que vão aparecendo no texto a partir desses questionamentos. Então, nós precisamos entender que as hipóteses sobre o texto, elas vão aparecendo para que ele consiga entender o que está implícito, né? E consiga externalizar essa inferência, trazendo aí a compreensão do texto. Eu trouxe aqui para vocês e eu gostaria que vocês me falassem sobre essa imagem. Alguém gostaria de falar?
Não, Aline? Ninguém aí? Nenhum professor? Então, vejam. Não, se eu trago essa imagem e coloco lá para os alunos, lá no quadro, lá na lousa, e entrego para eles, né? E pergunto: o que vocês acham dessa charge aqui? Cristo Redentor é eleito uma das maravilhas do mundo. Ganhar essa eleição foi fácil. Difícil é sobreviver a todas essas balas perdidas todos os dias. Nem as pirâmides aguentariam. O que a gente pode trazer de interpretação com esses alunos a partir dessa imagem específica do Rio de Janeiro? Aqui já está colocado, né? Nós sabemos que na cidade onde está essa imagem é o Rio de Janeiro, é um ponto turístico e tem o perigo. Mas o que, além disso, a gente pode fazer com que esse aluno consiga externalizar essa foto? Né? Veja, é um ponto turístico, e mesmo Ricardo, assim... isso que é a violência. Isso, exatamente. Expressando a violência exacerbada, né? O Rio, existem, em alguns momentos, ações que prejudicam muito os estudantes, muitas escolas fecham com as aulas. Então, essa charge, ela vai falando sobre, apesar de ser uma cidade linda, maravilhosa, e ter uma quantidade de turista, ainda assim, o perigo é muito grande, né? E isso faz com que vocês consigam externalizar dos alunos o que eles pensam sobre esse assunto. E eles vão conseguindo fazer essa interpretação que faz parte das avaliações, né? Os alunos precisam entender não só a escrita, mas a imagem também, e a utilização, por exemplo, de textos multimodais, que usam essas duas linguagens, né, para o seu entendimento. Vamos ver uma outra. Então, é possível trazer essa forma de atividade para os alunos e depois eu vou para a sistematização. A partir dessa conversa com eles, eu consigo colocar por palavras, eu posso pedir que eles detalhem essa figura primeiro só com uma palavra, depois com frases, e eu posso pedir que eles criem pequenos parágrafos, e depois uma construção de texto no coletivo ou em grupo, para que eu possa ampliar e sempre pensar também na correção desse texto, né? Nós usamos a pontuação adequada, qual palavra nós poderíamos trocar? A gente também já traz outros gêneros textuais e conteúdos também, né, implícito nesse trabalho com os alunos. Ô Maria, a gente pode até pedir para os próprios alunos fazerem perguntas uns aos outros, porque quando eles criam as próprias perguntas, eles estão também ampliando o vocabulário, eles estão também entendendo o que é que está escrito ali, o que é que está explícito, o que é que está implícito. Porque quando a gente faz as perguntas, às vezes eles conseguem, agora eu entendi. Mas e se eles tivessem que fazer as próprias perguntas, se eles tivessem que fazer a pergunta para os colegas, eles também iam entender de uma outra visão. Exatamente, Aline. Também é uma outra opção muito boa, porque eles mesmos, né, vão criando ali esse diálogo e vão entendendo o que o outro acrescenta na fala deles. Aí também vai surgir, eu já conheço o Rio, quando eu fui, estava assim ou não. Vai ampliando esse repertório e fazendo com que esse aluno consiga entender. A partir desse diálogo e dessa construção, quando eu vou fazer as atividades no caderno, no livro, o aluno consegue entender o que está sendo solicitado. Então, é preciso vivenciar esses conteúdos através da ludicidade. Quando a gente fala ludicidade, muitas pessoas entendem só no objeto do brinquedo, mas a ludicidade, ela vem com essa interação, né, de facilitar que os alunos possam brincar, mas não exatamente com os brinquedos, com o objeto ali. E agora, né, vamos trazer aqui, dentro dessa... Vou agora fazer um joguinho aqui com vocês.
Eu quero ver quem vai jogar comigo, Aline. Eu jogo. Vou chamar a professora Caroline aí. Vamos lá. Olha, professores, tem um joguinho aqui, e esse é do Wordwall, né? Nós podemos fazer usando os recursos da escola, ou também nós podemos criar esses jogos como oficinas. Então, eu tenho ali uma aula, eu trago, eu produzo, e depois na outra eu utilizo esses jogos com eles. Então, eu vou fazer aqui essa leitura. Olha só. Que informação se pode inferir do texto? Para que ninguém a quisesse. Por que os homens olham demais para as mulheres? Mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de salto alto, dos armários tirou a roupa de seda, da gaveta tirou todas as joias, e vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia a passagem dela. Chegou a tesoura e tosqueou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava 2 vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas o desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Então, veja, é um texto, né? Eu trouxe esse texto por causa que nós temos o nosso grau de compreensão, para que fique, né, claro e um pouco difícil para nós. Mas vocês vão adequar o texto de acordo com a faixa etária. E aqui ao lado, nós temos as perguntas. Eu posso fazer isso com as crianças, né, na sala. Que informação se pode inferir do texto? Letra A. Todas as atitudes do homem em relação à mulher foram de respeito e carinho? B. Apesar de todas as investidas do homem em modificar a mulher, ela continua a seduzir os homens? A mulher reagiu às atitudes do homem e tornou-se dona do seu próprio destino. As ações do homem demonstram a insegurança dele em relação à mulher. E nós vamos tentar tirar desse texto, né, inferir sentido desse texto sobre o que nós lemos. Então, isso faz com que essa interpretação fique mais clara e os alunos consigam atingir esse grau. Fazer inferência, os alunos precisam estar com habilidades básicas já consolidadas. Então, ele precisa entender que tipo de texto ele está lendo, ele precisa entender em que parte do texto acontece a ação, a finalização. Isso tudo nós vamos trabalhando nas séries anteriores. E aqui, o que nós podemos colocar? Qual letra nós vamos colocar Pode aqui? responder no chat também, né, Maria? Isso. Quem quiser abrir o microfone tranquilamente. Olha só, a letra D. As ações do homem demonstram a insegurança dele. Olha só, outra aqui. Segundo o texto, o homem mandou que a esposa descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Um fragmento do texto que apresenta o argumento do homem defendendo essa ideia é: olha a parte do texto que ele vai retirar uma informação explícita, né? Ali também. Mas ele precisa entender e fazer inferências para isso. A letra A, ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes. B, dos armários tirou a roupa de seda, da gaveta tirou todas as joias. C, porque os homens olhavam demais para sua mulher. D, pegou a tesoura e tosquiou-lhes os cabelos longos. O aluno precisa tirar, então são esses tipos de atividade que nós devemos levar. As perguntas que nós vamos elaborar para o texto, elas
precisam desafiar o aluno a que eles respondam. Elas não podem ser tão fáceis, né? Que não exija dele um pensamento, uma dedicação ali no item, como também não pode ser difícil que ele não consiga, dialogando entre os pares ou sozinho, conseguir responder. Então, aqui ele pede, segundo o texto, né, um fragmento do texto que apresenta o argumento do homem defendendo essa ideia qual nós podemos colocar aqui? Não é a D. Olha, a letra C. Então, e o bom desse joguinho é que no final ele traz um resumo de todas as perguntas, quem acertou, quem não acertou, a quantidade de tempo. E nós precisamos conversar com eles, para eles olharem isso, e depois nós podemos atrelar outra disciplina que a Aline traz para a gente, em matemática, fazer um gráfico sobre quem acertou, quantas acertou, qual o tempo, usar também esse recurso para utilizar no outro componente curricular. Uma outra questão, no trecho, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos, o pronome lhe retoma a... Olha só, isso aqui é um descritor também de coerência e coesão textual, né? Para dar sequência ao texto. Então, para não repetir o nome da personagem, nós usamos um pronome. Então, esse pronome lhe corresponde a mulher. Então, esse joguinho, ele vai trazendo muitas possibilidades de levar o conteúdo para os alunos. Aqui a última pergunta. No trecho, esquiva como um gato. O conectivo como estabelece com a oração anterior uma ideia de causa, comparação, explicação ou conformidade. Uma questão como essa, né, Maria? Muitas vezes o aluno não consegue entender nem o significado dessas palavras, para ele tentar entender o que é que a questão está pedindo. E a gente só vai conseguir fazer com que esse aluno entenda quando a gente leva as questões para ele, questiona a resposta do aluno. E aí nós podemos, e as intenções desses joguinhos também, fazer com que os alunos consigam não só acertar, se errou, se a gente coloca aqui, conformidade. Por que que o aluno pensou que seria conformidade, né? Se coloca comparação, acertou, a gente também precisa trazer esse erro do aluno para pensar sobre ele. É que aqui no jogo ele já vai direto. Mas se fosse na nossa sala, nós poderíamos conversar. Por que você achou que fosse causa? O que causou, né? Aí precisa a relação de causa e consequência. A gente pode trazer essas argumentações. E aqui tem a tabela de classificação, ele vai colocando, ele exibe as respostas no final. E nós podemos também começar novamente. Então, esse joguinho, ele é muito interessante. Ele possibilita esse diálogo com os alunos, não só com o conteúdo. Então, é possível escolher, olhar, e a gente pode criar também o nosso jogo ali no WordWall e conversar com eles. E no Educaju e no SAEB, né? Na matriz do SAEB. Quais são os descritores que a gente pode estar trabalhando, que tem também a ver com o subsídio ali dando para a inferência textual? Então, olha, o D3, inferir sentido de uma palavra, expressão em texto, né? O D4, inferir informações implícitas em texto. O D12, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções e advérbios. E o D2, estabelecer relações entre partes de um texto, ou seja, eu trago um jogo e eu consigo trabalhar habilidades paralelas que fazem parte no auxílio para eles entenderem o que é inferência. Então, essa é a forma como nós podemos trabalhar no quarto ano, né?
E também aqui no material, como é solicitado para eles? Olha, por exemplo, aqui em uma atividade do material do Educaju, né? Um camelo bebê é muito parecido com os pais, mas não tem córcovas, curvas nas costas. Quando nasce, não consegue ficar de pé, mas depois de 24 horas, já anda com facilidade. Vive ao lado da mãe até os 4 anos de idade, momento em que já chega à vida adulta. Na questão, vai vir pedindo assim, a palavra parecido, né? Na linha 1, então ele vai indicar para esse aluno onde ele precisa se remeter ali. Tem o mesmo sentido de amoroso, apegado, diferente ou semelhante. E quando ele faz essa associação, nós estamos usando também já sinônimos, né? Então ele precisa entender o contexto do texto para que ele possa entender, né, que o sinônimo ali que ele está pedindo, né, é semelhante. E isso também já nos dá a possibilidade de trabalhar verbetes, né? Usar ali o dicionário, mudar algumas palavras do texto, fazer essa atividade com eles. Mas é necessário entender aqui, né, esse sentido, né? De que sentido está falando aqui? Para que ele possa responder essa questão. Então, nesse item, é solicitado fazer essa inferência. Ele precisa entender o que está por trás, né, do significado dessa palavra, para que ele possa responder. Já em outro item, né, aqui temos o pasto. Eu vou limpar a nascente do pasto, juntar as folhas todas de uma vez e ver a água clarear. Talvez. Eu não demoro. Você vem? Vou até lá ver a pequena res, junto da mãe, e tão recém-nascida que cambaleia quando é lambida. Eu não demoro. Você vem? E novamente aqui no trecho, pedindo, no trecho destacado, na segunda estrofe, a pessoa demonstra afeto, desprezo, medo ou tristeza. Então, ele precisa entender, né, que esta palavra, quando é lambida, ele precisa entender o que é res primeiro. Se ele não souber o que é res, né, ele não vai conseguir fazer essa relação, né, dessa leitura, desse texto, com esse momento ali do nascimento, né, do bezerro. E essa palavra, no caso aquela lambida, ali está demonstrando o quê? Afeto. Então, ele precisa inferir, né, sentido nessas palavras e entender esse contexto. E na matriz do SAEB, né, do 5º ano, né, o que vem solicitando nos itens? Então, temos, são as mesmas habilidades, só que elas vão trazendo um grau de exigência um pouco maior para os alunos. Então, também tem ali o eixo, né, de conhecimento de leitura, inferir sentido nas palavras, né, inferir informações implícitas também, o eixo da análise, né, então os alunos vão, nesse momento, trazer uma complexidade maior no seu olhar para aquelas perguntas, exigindo do aprendizado deles. Analisar, identificar, então, são exigências para o 5º ano, né? Traz um pouco mais de complexidade do que para o 4º ano. Mas os itens, né, são bem parecidos. Então, o texto é um pouco maior para o 5º ano e ele vai trazendo essas possibilidades. Por exemplo, aqui, após a leitura do texto, ele vai ter que pensar, a leitura lustroso, na linha 6, tem o mesmo sentido de. Então, ele precisa ser trabalhado, ser explorado na sala de aula, esse vocabulário, né? E se o aluno não foi ou não estava naquele momento da aula e ele está para fazer essa atividade, quais são as dicas que nós podemos dar para eles? Entender o contexto, né? Fazer essa leitura do texto, fazer perguntas para o texto,
e ver se ele consegue entender, né, no caso aqui, nem medalhão lustroso, né, que achei no meu caminho sobre um galho frondoso. Entender o significado dessas palavras também. Nós podemos dar essas dicas porque nós precisamos dar a possibilidade do aluno encontrar as respostas a partir da interpretação, né, desses textos. Uma outra atividade aqui. Sobre entendimento agora, olha. Os estatutos do homem, né? Então, tem o texto ali, vai pedir. No texto, pode-se entender que artigo 1, fica decretado que agora só vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas. Marcharemos todo pela vida verdadeira. Quando olhamos essas perguntas, e o aluno vai pensar, é proibido mentira, é proibido verdade, ninguém falava mentira, ninguém falava verdade. Ele precisa interpretar, né, já abstratamente esse texto. E como ele vai fazer isso? Através das perguntas. Na condução desse aluno olhar esse texto, fica decretado que agora só vale a verdade. Então, o que quer dizer que é proibido o quê? É proibido a mentira. Não está explícito, né? Está implícito ali na escrita do texto. E a gente precisa proporcionar olhares e atividades que os alunos consigam compreender isso. E como é possível construir material estruturado pensando nessas habilidades? Nós temos sempre que pensar o que esse conteúdo pede, quais são as possibilidades de trazer uma construção, uma oficina, para complementar essas atividades. Então, nós podemos produzir caixas de texto, né? Essas caixas de textos, elas consistem em cada lado ter uma parte da estrutura do texto. Nós podemos aqui também colocar partes do texto dentro dessa caixa, vários gêneros textuais dentro dessa caixa, ou o próprio gênero a partir da caixa que foi feita. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Essas tirinhas a gente pode identificar por cores. Então, eu posso colocar um quadro, um painel na sala, um cartaz, identificando cada gênero textual com uma cor, que eu contemplo os alunos leitores e os alunos não leitores também. Então, eu posso fazer a tirinha na cor laranja, o poema na cor rosa, né? Um conto na cor azul, e eu explico essas cores. Então, o aluno começa a fazer essa leitura e ele começa a entender também qual gênero textual ele está lendo. E como preparar o material para essas caixas de leitura? Eu preciso, né, saber que gênero textual eu vou usar. É uma tirinha, um conto, né? Quais as habilidades que eu quero trabalhar? É inferência, então eu vou pôr palavra ou vou pôr texto? É uma escrita verbal ou não verbal? Né? E essas informações, elas vão estar implícita ou implícita. Então, são formas que eu posso trazer para preparar o meu material, e a partir daí eu consigo dar essa continuidade do texto como partes. Então, quem são os personagens, aonde ocorreu o cenário dessa história, quem é o objeto da história, né? Quem tem um herói? Não, é uma lenda. Eu coloco ali as diversas possibilidades de escrita e de estruturação desse texto, e ele vai ordenar essas tirinhas e construir esse texto, né? Usando esse recurso. Isso é somente para ativar, né? Despertar a motivação dos nossos alunos, para que eles possam escrever com esse suporte. E a gente pode colocar dicas na sala, antes da leitura, né? O que vai acontecer? Com que intenção eu vou ler, né? O que sei sobre esse texto? De que fala esse texto? O que me diz a sua estrutura? E o que me diz o título do texto também. Deixar dicas na sala de aula
para que esse aluno possa ter esse suporte quando ele achar necessário também, né? E durante a leitura, quais orientações eu preciso ter e prestar atenção quando leio? E depois dessa leitura, o que eu preciso fazer? Então, são dicas que a gente pode colocar tanto na sala, quanto entregar para os alunos colocarem no caderno, e sempre que forem escrever e produzir um texto, ir lá e buscar nessas orientações também. Aqui, por exemplo, é como vocês podem montar esse cubo leitor. Aqui são partes, né? Só para vocês olharem como fica. Depois eu tenho ele todo estruturado, então eu tenho aqui na frente o gênero textual, né, fábula. Aqui do lado eu coloco partes da fábula e em um lado as características desse texto, né, desse gênero textual. Eu coloco também para que o aluno consiga entender a estrutura do gênero textual e também a escrita desse gênero, né, dessa fábula. Olha, dentro ela fica vazia, e dentro dessa caixa, se for fábula, eu posso colocar várias fábulas ali dentro, para que eles possam olhar as estruturas, né? São muito parecidas, tem alguma que é diferente, ou por quê? Então, eles começam a entender as características do gênero textual. E aqui do lado é a orientação para eles, né? E para vocês também como fazer. Então, eu escolho o gênero textual, separe partes de cada texto, peça para os alunos identificarem cada parte e monte em cada lado da caixa uma parte do gênero. E aqui é uma outra figura dos gêneros textuais por cores, para auxiliar os alunos que ainda não são leitores, para identificar por cor, e ali a escrita, né? O aluno vai diretamente no tipo de gênero que ele quer ler e vai buscar. E também deixar os sinais de pontuações, né, para que eles possam entender que dentro desse texto, dentro da compreensão, da inferência, eles precisam entender como está escrito, né? E a pontuação, ela é importante para a interpretação. E nós estamos aqui na nossa última parte agora. Foram essas possibilidades de trabalhar a inferência a partir da compreensão textual e como montar também, né, esses recursos estruturados para que os alunos possam recorrer e aguçar e a despertar a vontade deles na escrita e na leitura. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, mais uma frase aqui, assim, para deixar para terminar a nossa noite. A leitura abre na nossa frente a possibilidade de adentrar mundos desconhecidos, né? E através da leitura a gente consegue descobrir muitas coisas, muitos lugares importantes, né? Vou parar aqui de compartilhar. E esse material, quando exposto em sala de aula, né, Maria, ele faz parte para a gente criar um ambiente alfabetizador para os nossos alunos. Porque às vezes a gente fala em ambiente alfabetizador, a gente acha que é só colocar o alfabeto, só colocar os números, mas para alunos de 4º e 5º ano, você coloca ali as regras de um gênero textual, as características do gênero textual, quer dizer, coloca lá as regras dos sinais de pontuação, isso faz parte do ambiente alfabetizador, porque quando ele estiver com dúvida, ele precisa também ter a iniciativa de tentar sancionar a dúvida dele. Então, quando a gente coloca todo esse ambiente para ele, ele vai conseguir também identificar, e quando ele vai atrás da dúvida dele, ele consegue aprender com mais facilidade também. Exatamente, Aline. Essas caixas também, a gente pode colocar frases e fazer caixas menores, faltando algum conectivo, né? Algum conteúdo ali, vocês estão trabalhando pronomes, trabalhando locução adjetivas, a gente monta essas frases com palavras que fazem a diferença na escrita do texto, para que eles possam perceber que é necessário. E aí ele vai compreender que para ter a sequência na escrita, a coesão, a coerência no texto, e também a interpretação, esse texto precisa estar bem escrito, bem estruturado.
e vai fazer com que ele consiga fazer inferência e responder ali os itens e aprender como fazer. A gente precisa mostrar essas estratégias de como é possível fazer essas interpretações e trazer um pouco da ludicidade, porque a gente começa a movimentar essa parte de interpretação, né? Os textos às vezes são muito longos e os estudantes, né, têm que escrever muito e eles às vezes não querem ali. Então, se você traz um recurso de um palito, um recurso de uma tirinha de cartolina, isso faz com que eles aguçem ali a vontade para poder compreender. Alguma pergunta, professores? Os nossos encontros são bem curtinhos mesmo, é para a gente mostrar sempre algumas habilidades e as possibilidades na sala de aula. E eu gostaria, será que alguém quer fazer alguma pergunta ou não? Os professores só entraram agora um pouco mais ao final, porque não estavam conseguindo ter acesso ao link, Maria, mas a gente vai deixar gravado e depois a gente vai disponibilizar. Olha, a Jamile quer falar, Jamile. Boa noite, gente. Eu fui uma dessas pessoas, só consegui entrar depois. Mas, assim, Maria falou, é um momento curto, mas é um momento rico, né? É um momento que vai engrandecer ainda mais a nossa prática. Queria agradecer, viu, bastante a presença de vocês. Nós temos mais de 20 participantes participando desse momento. É à noite, né? Um momento que muitos estão descansando, mas vocês estão aqui mostrando um pouco, né? A gente já vê o compromisso de vocês na sala de aula, mas está aqui nesse momento, aprendendo ainda mais, para tornar mais ricas as aulas de vocês, mostra ainda mais o comprometimento que vocês têm, viu? A gente agradece bastante. E Maria, como sempre, né, Maria? Maria e Aline arrasam sempre. Essas meninas se preparam, estudam, preparam tudo com muito carinho, viu? Obrigada, meninas. Obrigada, Jamile. É um prazer estar aqui, né? A gente fica pensando como é possível trabalhar aquele conteúdo de maneira que os alunos se envolvam e desperte o interesse deles, né? Então, trazer esse sentido do lúdico e não estamos deixando de cumprir a matriz do SAEB para o 5º ano e para o 4º ano. A gente trabalha as habilidades de competência leitora e a gente pode trazer a fluência leitora, né, para que esses alunos consigam não somente decodificar e ler. E uma coisa que a Aline falou, a questão da alfabetização para o 4º e para o 5º ano, ela precisa ter complexidade, porque eles são maiores. Então, através desses recursos e dessa estrutura dos gêneros, a gente consegue fazer, porque quando o aluno do 4º e do 5º ano for aqueles que não são alfabetizados, mas a gente tem que pensar nos alunos que já estão leitores, quando eles conseguirem chegar junto desses alunos que já são leitores, eles já passaram por essas atividades também, eles já compreendem. Então, a gente dá a potencialidade que necessita para os alunos que já são leitores. Nós precisamos melhorar essa parte de interpretação e de compreensão. Os alunos precisam não só saírem lendo e escrevendo, mas compreendendo, né, muitos aspectos da nossa língua escrita. Né, Aline? Daí a gente vai trabalhar com os alunos não leitores e com os leitores uma atividade que vai desenvolvê-los. Em outro momento, a gente vai focar mais na leitura dos não leitores, para poder fazer com que esse aluno acompanhe os outros. Mas quando ele já tem a compreensão, quando ele já tem os argumentos, quando eles já sabem, quando eles já conseguem responder os questionamentos, quando eles estiverem lendo com fluência, ainda quando ele for responder às atividades, já vai ficar muito mais fácil, porque ele não está vindo do zero, ele já tem a parte da compreensão, e agora ele vem no aprendizado da leitura. Isso mesmo, Aline. Boa noite, professor. Boa noite, Patrícia. Aline, Maria, os professores aqui presentes. Eu também tive muita dificuldade para entrar, eu só consegui entrar, já era 7h52. Acredito que alguns professores também tenham tido dificuldade, mas como ficará gravada, né, eles terão a oportunidade de assistir posteriormente. Vocês, professores aqui presentes, convidem seus colegas a participarem. Também vocês podem sugerir temáticas que vocês tenham dificuldades e
e querem que traga para este momento, tá? Fiquem à vontade, pode colocar aí no chat e a gente vai verificar de repente na sugestão de vocês, tá certo? Uma boa noite e obrigada a todos. Exatamente. E às vezes, assim, a gente vai trabalhar com o nosso aluno e o nosso aluno está tendo dificuldade em algum conteúdo. Então, assim, não só na nossa dificuldade, na dificuldade do aluno. Quais são os conteúdos que os alunos têm mais dificuldade em aprender? Pode trazer, porque a gente vai pesquisar a forma de ensinar, a forma de fazer com que esse aluno aprenda com mais facilidade, porque tem alguns conteúdos que são um pouco mais difíceis para os alunos. E não para os professores, mas para os alunos. Aí vocês podem passar para a gente sugestões que a gente vai tentar atendê-los, tanto aqui quanto lá nos grupos de WhatsApp. Isso mesmo. Sempre coloquem assim, essa semana a gente já está preparando para a próxima, e então, assim, sempre coloquem após a nossa noite aqui, para que dê tempo da gente produzir para a próxima semana. A professora Caroline levantou a mão, quer falar? Quer falar? Acho que foi engano. Acho que foi sem querer, isso. Vou tirar uma foto, alguém quer abrir? Eu vou colocar o link aqui, Paloma, dos grupos do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Do quarto do quinto ano. Quem quiser abrir as câmeras, a gente dá um oi para vocês. Oi, professora Wesley. Wesley abriu a câmera. Tá, Gessilda, ai, que bom. Esperar aqui, vamos tirar uma foto. A Auridete abriu. Auridete abriu também. E os professores só conseguiram entrar agora, a gente vai. Olha, Lourdes, Isabel, Caroline. E professoras de outras assistindo aqui também, Caroline, Isabel Maria, obrigada. São colegas de outra rede que estão aqui ficando antenada também com os conteúdos. Vou tirar um print agora. Ó, Fabiola. Vamos lá. De novo, não deu tempo. Conseguiu? Consegui. Pronto, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou colocar o link, viu, Paloma, aí no chat. E para quem ainda não tem, quiser entrar, já pode entrar. Boa noite, professores. Até a próxima terça com a Aline, com matemática. Assinem Esperamos a lista. vocês. Assinem a lista e a gente aguarda vocês. Para a gente ter uma noção do quanto, né? A gente do quantitativo de professores, exatamente. E a presença de vocês. Obrigada, Caroline. Até a próxima. Até a próxima, Érica. Obrigada pela presença, gente. Quarta ou terça-feira a gente espera vocês. Deixa eu colocar aqui. Estou procurando o link, Maria, para colocar aqui. Nossa, não estou achando. Pode parar de gravar, Rose, por favor. Vou colocar aqui.